Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Cristiano Simão, sou advogado, especialista em direito criminal e mestrando em educação. Iremos iniciar um projeto de direito penal. São 4 módulos, são vídeos curtos para a gente poder entender mais ou menos como funciona o dia a dia, tanto do direito criminal, quanto também a situação da letra da lei, certo? Então, são conteúdos que servirão para a prática, servirão para o dia a dia de cada um. Então, vamos iniciar com uma breve introdução ao direito penal. O que seria o direito penal? Depois da Constituição, foi definido algumas áreas do direito, onde a gente tem que se enquadrar. O homem é lobo do próprio homem, diz o próprio Thomas Hobbes. Significa que a gente tem que se limitar a fazer o que é previsto em lei. Vamos lá. Tudo que a gente pode fazer não está definido em lei. Não existe dizendo você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Simplesmente a legislação ela te proíbe. Então ela te dá uma limitação. E essa limitação são tipificações penais. São os tipos. O que fazer, o que não fazer, como fazer. Certo? Então vamos lá. O que é permitido não está escrito, mas o que é proibido, sim. Vamos lá, mais uma vez. Matar alguém está tipificado no Código Penal, então isso é um ato típico proibido, com pena de sanção. Há uma aplicação, o legislador ele determinou e definiu a aplicação do ato, do tipo penal de matar alguém. Então, há essa situação descrita, definida no Código Penal, certo? E qual é a importância do Código Penal na vida de um ser humano? É um Código Penal que limita as barreiras da licitude. Tudo é lícito, mas tudo que é escrito como errado, tudo que é definido pelo legislador é ilícito. Eu estou falando aqui em relação ao Código Penal. Então, o Código Penal ele vai definir e vai nos trazer situações que são proibidas e essas situações são regidas por lei. Eu estou falando do Código Penal, mas não existe somente o Código Penal que faz essas proibições. A gente tem lei de drogas, a gente tem a legislação do desarmamento, a gente tem Lei Maria da Penha. Então, são legislações especiais fora do Código Penal, mas que definem o que é proibido, certo? Antigamente, a situação de agressão ao animal, ele não era definido como crime. Hoje já é. Então, fatos que não são definidos como crime, não são crimes. Mas há uma possibilidade do legislador ele adequar a legislação especial para incluir e definir outras situações que possam ser, a partir de agora, consideradas crimes. Então, é uma situação que a gente precisa sempre ficar acompanhando essa atualização do direito penal, da legislação especial. Tranquilo? Quais as fontes do direito penal? A fonte maior, né, o nosso guarda-chuva, é a Constituição. Então, a Constituição ela vai prever regras gerais e dessas regras gerais a gente vai tirar o Código Penal e as legislações especiais. Há uma determinação no Código Penal que são as garantias de direitos do ser humano, são as garantias dos direitos do cidadão brasileiro naturalizado, que a gente tem que sempre prisar para respeitar. Nem todas as situações que estão previstas na nossa Constituição são respeitadas, mas é o papel da advocacia ser o fiscal dessa situação de ilegalidade, certo? O Código Penal ele se divide em 2 partes. A parte geral, né, que vai definir o que é crime, de quando é o crime, como analisar esse fato de crime, como é que eu vou gerenciar
essa situação do crime, e a parte especial, que é propriamente dita a parte onde define os tipos penais. Então, matar alguém, o roubo, o estelionato, a extorsão, todas essas situações são definidas na parte especial do Código Penal, né? E outras situações, como tráfico de drogas, por exemplo, é especificada na lei, não é uma lei especial, mas é uma lei fora do Código Penal, que também se enquadra, né, se equipara ao Código Penal na sua definição. E qual é a importância do direito penal na vida do cidadão? Como já havia dito, o Código Penal, ele limita o homem, o ser humano, ele limita. O homem, a mulher, é limitado com o Código Penal. Então, eu sei até onde eu posso ir e sei que aquela definição do que eu for fazer pode ser definido ou não como crime, certo? Então, roubar alguém é crime? É crime. Por quê? Porque está definido no Código Penal. Não vem da cabeça de ninguém. Está escrito. Veio da cabeça do legislador, logicamente, mas está escrito. Roubar é um crime tipificado e um tipo legal dentro do Código Penal, como entre outras situações que também são definidas como crime. Matar, o roubo, né, com a qualificadora da morte, o pessoal chama roubo seguido de morte, o sequestro, que não é sequestro, porque não há sequestro no Código Penal, é uma extorsão mediante impossibilidade de saída da vítima. Então, são situações que o Código ele define para nos limitar, certo? O Código Penal, é importante dizer que ele visa e ele tende a trazer e fazer com que haja uma proteção da ordem social. Então, a sociedade ela é protegida pelo Código Penal. Então, o Código Penal ele vem para proteger a sociedade, para garantir os direitos fundamentais. Quais é o direito fundamental que o Código ele visa proteger? Matar alguém. Só que na Constituição tem que todo mundo pode ser livre e viver na sua liberdade. Então, o direito fundamental à vida é protegido com o Código Penal, quando ele define que uma pessoa não pode matar a outra, certo? A prevenção do crime, o Código Penal ele define o que é crime para o próprio ser humano saber que se eu fizer aquilo ali é um crime. Então ele já define essa situação do que é crime ou não, para o indivíduo entender que aquela situação é criminosa e não o praticado. E para todo, né, há uma premissa da promoção da justiça e reabilitação social. Então o Código Penal ele visa essa proteção, aliás, promoção da justiça. Ele promove uma justiça para a gente não ter uma sensação de impunidade. Qual é a justiça que o Código Penal ele define? Olha, a pessoa me roubou. O mínimo que eu posso, né, ter de retorno do Estado é uma pena que ele cumpra para dizer que foi penalizado pela situação de me roubar. Então o código ele vai definir, roubar alguém, pena X. Então isso é uma promoção da justiça. Quem foi roubado se sente agraciado porque teve a justiça alcançada. E uma reabilitação social, por quê? Porque no momento que a pessoa é condenada, por exemplo, e ela consegue se reestabelecer na sociedade com uma pena pecuniária, com uma pena de serviço de prestação à comunidade, essa pessoa está sendo reabilitada socialmente. Então há essa situação de reabilitação social propriamente dita.
Nesse primeiro momento, a gente vai apresentar um pouco do plano de aula. Trata-se de direito penal, princípios básicos, né? Onde a gente tem uns objetivos nessa aula de compreender os princípios fundamentais do direito penal, identificar e diferenciar os conceitos de crime, pena e imputabilidade, analisar os casos práticos para aplicação dos princípios aqui estudados. No nosso primeiro conteúdo, a gente vai fazer uma introdução, vai definir a importância do direito penal, fontes do direito penal e divisão do direito penal, parte geral e parte especial. No segundo momento, são os princípios do direito penal, princípio da legalidade, da anterioridade, da humanidade, da culpabilidade, da proporcionalidade e da individualização da pena. A gente vai fazer um paralelo entre a prática e a teoria, certo? No terceiro momento, são conceitos fundamentais, a definição de crime, a teoria do crime, do fato típico, a ilicitude, a culpabilidade e a pena, conceito, espécie e finalidade. Imputabilidade penal, menores de idade, inimputáveis e semi-inimputáveis. E, finalizando, a análise de casos práticos, a aplicação dos princípios e conceitos estudados em casos reais. Tranquilo? Ao final, a gente vai deixar aqui o bate-papo aberto, né? Vou deixar também meu Instagram para a gente poder, caso surja dúvidas, irem ser respondidas no decorrer desse percurso. Aí a gente passa para as funções do direito penais. Qual é a função do direito penal? A preventiva, a repressiva, a protetiva, a educativa. O que é a função preventiva? Ele vai prevenir comportamentos delituosos através de ameaças, de sanções. Se eu simplesmente falar assim, olha, é proibido matar, mas não definir uma pena para quem pratica esse ato, é praticamente uma dívida sem o valor que você deve. Então, há uma necessidade, certo? De aplicação de uma sanção. E aí a gente passa para as funções do direito penal. Quais são as funções do direito penal? A função preventiva, a repressiva, a protetiva, a educativa. E aí a gente começa pela preventiva. Previne comportamentos delituosos. E através de ameaças de sanções. Quais são essas ameaças de sanções? São as penas. A pena de detenção, a pena de reclusão, a pena do pagamento de multa, do serviço comunitário. Então, se o código não definisse que matar alguém, ato típico, não tivesse uma sanção, matar alguém seria interessante, porque eu mataria, eu sei que é proibido, mas o Estado não me sanciona de qualquer forma. Então a gente tem lá no Código Penal a definição da tipologia matar alguém, no seu artigo 121, que ele define uma pena, matar alguém, de 6 a 20 anos. Então já é uma situação que o tipo penal é simples, matar alguém, não tem mais nada. Matar um ser humano, matar uma pessoa, você é proibido de esfaquear alguém, ele fala matar alguém. E olha como o legislador ele é inteligente, que se ele fosse definir matar alguém com arma de fogo, matar alguém com faca era permitido, matar alguém com esganador era permitido, matar alguém a pedrada era permitido, asfixiado era permitido. Então note, matar alguém é proibido e há uma sanção penal do fato de você matar alguém. É uma situação preventiva. Eu já ponho na minha cabeça, olha, se eu matar alguém, eu vou ser preso. Eu vou sofrer uma sanção de detenção, de reclusão, de pena de multa. Então eu não posso matar alguém. Há uma segunda função do direito penal, que é a repressiva. Ela reprime e pune comportamentos delituosos. Ela reprime e pune comportamentos.
O simples fato dela dizer que reprime e pune comportamentos significa que eu não vou matar alguém, porque eu sei que aquilo ali eu posso sofrer uma sanção. Certo? Pune comportamentos, porque a gente também, no Código Penal, não temos só a situação do homicídio, propriamente dito. Temos a situação da extorsão, que é uma forma, um álibi para você enganar e trazer vantagem para si. Certo? Isso é uma forma de comportamento. Sem entrar no mérito da situação de patologias psicológicas desse pessoal que realmente faz, às vezes comete o crime por desejo, certo? É uma situação comportamental delituosa. Outra função do direito penal é a protetiva. Ela protege os bens jurídicos essenciais, como a vida, a integridade física e o patrimônio. Note, todas essas situações, a vida no 121, a integridade física da situação de lesão corporal, o patrimônio, quando a gente está falando de roubo, crime patrimonial. Então, o direito penal, para além de limitações, ele visa também toda a situação, é um código de 1979, toda limitação humana que possa ser considerado crime. Toda limitação humana, nesse tempo de vivência, de existência do próprio ser humano, de definir o que a gente tem como máculas do próprio ser humano até os dias de hoje. E a última função do direito penal, né, que a gente já tinha aqui relacionado, é a educativa. Ela educa a sociedade sobre as normas de convivência. Se a gente tem enraizado na cabeça, certo? Que a prática criminosa é uma prática negativa que beira sanções penais, beira sanções de reclusão, de detenção, de multa, a gente não vai cometê-los. E a gente vai educar os nossos para também não cometê-los, certo? Avançando um pouco na nossa conversa, a gente chega até as fontes do direito penais. Quais são essas fontes? Existe dois tipos de fontes dentro do próprio direito penal. São as fontes primárias e as fontes secundárias. Qual é a fonte primária? O nosso guarda-chuva, Constituição Federal. São normas supremas que orientam todo o ordenamento jurídico. Tudo que está no Código Penal, ela é baseada na Constituição. Não sei se você já estudou, mas existe essa situação de quando um projeto de lei vai ser sancionado ou não, muito antes disso, ele passa pela comissão dentro do Congresso Nacional, chamado Comissão de Constituição e Justiça. Constituição, para a gente saber se aquela norma ela está atrelada ao que prevê e ao que determina a Constituição. E justiça, se aquilo ali vai fazer uma justiça social, certo? E as leis ordinárias, como o próprio Código Penal, as leis penais especiais e todas as outras que vão definir crimes e vão definir sanções, penas de detenção, sanções, multas, prestação de serviço à comunidade, dentre outras. A gente tem a lei do idoso, o Estatuto do Idoso, que vai prevenir também algumas definições de crime que relacionar o idoso. A gente tem a lei Maria da Penha, que vai definir quais as definições do maltrato, né, relacionados ao companheirismo, tanto feminino quanto o homoafetivo, certo? Que se enquadra dentro da Lei Maria da Penha, e com a atualização em 2019, algumas coisas
foram migradas para dentro do Código Penal e Código de Processo Penal, onde vai definir e transforma essa lei em lei geral, tá? E a gente tem as fontes secundárias, que são os costumes, a doutrina e a jurisprudência. Os costumes são práticas reiteradas e aceitas pela comunidade jurídica. São costumes, são costumeiros. Nem todo costume é permitido. Há costumes que virou crimes, né? Então, o legislador definiu alguns, no decorrer dos séculos, né? Alguns costumes foram identificados que são caracterizados como crime. Então, o legislador foi inteligente ao ponto de evoluir esses costumes. Mas os costumes são fontes secundárias do direito penal, né? A doutrina, opiniões e estudos dos juristas que vão desmiuçar e traduzir tudo que a legislação penal, né, vai definindo como crime, vai definindo como regra, porque aqui é a regra, certo? E aí a gente tem a doutrina como fonte secundária. E a jurisprudência, que na prática são decisões dos tribunais, né, que nos ventila no caminho de como é o entendimento, de modo geral, da própria justiça cega, com a balança na mão, certo? Há uma extrema necessidade da gente estar atrelado, certo? À doutrina e às jurisprudências. E partindo, né, nessa linha, a gente tem a Constituição Federal, base fundamental do direito penal. Como eu já havia dito, a legislação especial, a legislação geral, ela só pode partir se ela estiver baseada na Constituição. E quais os princípios constitucionais do direito penal? Legalidade, princípio da proporcionalidade e da humanidade. Qual o princípio da legalidade? O princípio da legalidade, ele vai prever que há uma necessidade de ter lei que defina crime. O artigo 1º, o próprio artigo 1º do Código Penal, ele diz: não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia culminação legal. Isso é legalidade. A gente só pode ser punido por algo que seja crime. O que não for definido como crime não o é, e não existe uma definição de pena. O princípio da proporcionalidade vai ao encontro de ser proporcional à pena aplicada, ser proporcional à tipificação à pena adotada pelo Código Penal. Digamos aqui, furto simples. Imagina se um furto simples ele tivesse pena mínima de 30 anos. Isso não é proporcional. E aí vai ferir outro princípio muito importante, da humanidade. Uma pessoa que cometeu um crime de furto simples, ela não pode passar 30 anos presa. Certo? Não importa a gravidade do furto. Estou falando de um furto simples. Ela não pode passar mais tempo, e esse tempo desproporcional ao cometimento do ato ilícito. E também já puxei o princípio da humanidade. A pena ela tem que ser aplicada com os princípios básicos da humanidade. Lembrando que o Brasil ele não adota a pena de morte. Também não adota a pena perpétua. Hoje a gente tem uma atualização no Código de Processo Penal
E no Código Penal que o limite máximo da pena é 40 anos. Outrora era 30, hoje são 40 anos. Certo? Então, há que ser adotado os princípios fundamentais, certo? Da Constituição no Código Penal, da legalidade, proporcionalidade e humanidade. Avançando um pouco, o Código Penal tem sua principal fonte legislativa do direito. O Código Penal, principal fonte legislativa do direito penal, que é a parte especial, certo? Parte geral do Código Penal, que vai definir como é que é aplicado o direito penal aos tipos que estão elencados na parte especial. Como será feito, não como será julgado, não como será processado, mas como será feito. Quando a gente fala de detração, que é o tempo que a pessoa ficou presa para quando culmina a situação de uma pena, a detração ela está escrita na parte geral do Código Penal. A remissão está escrita aqui na parte geral do Código Penal. Então, para que eu tenha um Código de Processo Penal, eu preciso entender um Código Penal. Para eu entender um Código Penal, eu preciso entender o que está definido na Constituição. Então, a parte geral vai me dar subsídio, vai me dar amparo para mim poder aplicar a parte especial. E aí a gente segue nas leis penais especiais. Quais são essas? Toda legislação complementar ao Código Penal. Não está no Código Penal, não é crime. Não é assim que funciona. Existem leis complementares, que são a lei de drogas, Maria da Penha, leis de crimes hediondos, certo? A gente tem a lei 9.099 dos crimes de menor potencial ofensivos, que são crimes também. A gente tem crimes definidos no Estatuto do Idoso, a gente tem crimes definidos no Estatuto do Torcedor. Então a gente tem outros tipos de leis que completam o Código Penal, porque são sanções penais, certo? Em outros códigos, em outros estatutos, em outras leis específicas, mas que a parte geral do Código Penal serve para enquadrá-las e o tipo legal, a ação que ela apresenta, a gente consegue, por base na parte geral, aplicá-las. Partindo, a gente tem uma divisão do próprio direito penal, na parte geral e especial, como já foi falado, mas na parte geral, teoria do crime, teoria da pena, aplicação da lei penal e imputabilidade penal. Teoria do crime vai definir o que é crime, o que de fato é crime. Matar alguém é crime, mas matar alguém em legítima defesa é algo atípico. Mas a primeira situação que foi matar alguém, isso é crime. Mas em legítima defesa, que é a justificativa por qual motivo foi que aquela pessoa foi morta, já é um fato atípico. Na prática, o que é que acontece? A policial matou alguém por legítima defesa. Corre um processo normal. Se realmente for comprovado que aquela situação foi legítima defesa, a sanção ela é extinta. A situação ela é extinta. Porque foi comprovado que foi em legítima defesa. A teoria da pena, muito parecida com a situação da proporcionalidade, vai definir o tipo de pena, a quantidade de pena
baseado no que a legislação traz, certo? Que é para ser aplicada àquela pessoa. E a aplicação da lei penal, ela tem que ser baseada no que prevê o Código Penal. Uma pessoa matou alguém, mas foi condenada a 128 anos. Matar alguém é crime, o máximo é 20. Mas aí a parte geral vai definir. E se for mais de uma? E se o crime for continuado? E se o crime for assim, for assado? É a parte geral que vai definir como o desenrolar dessa quantidade de pena, 128 anos, ela é aplicada. Não somente o tipo penal, matar alguém, de até 20 anos. Certo? E a gente tem também a situação da imputabilidade. O imputável. Aquela pessoa que não se encaixa nas responsabilidades penais ou se encaixou na responsabilidade penal que o Código prevê que ele, mesmo que tenha cometido um crime, ele não vai ser penalizado. São excludentes de ilicitude, certo? E a parte especial, que é a definição dos crimes específicos, como a gente já vem discutindo, trabalhando aqui, e estabelecimentos penais correspondentes. O Código, ele dá a pena de detenção e reclusão, né? E aí, essa pena de detenção e reclusão é diferenciada. A pessoa na detenção, ela tem que cumprir essa pena num canto X. E a pessoa na reclusão tem que cumprir essa pena lá no presídio. Então, há essa diferenciação. Por isso que o Código ele vai estabelecer, certo? Das penas correspondentes. Eu fui condenado a 3 anos de detenção. Eu não posso ir para o presídio. Mas eu fui condenado a 10 anos de reclusão. Eu não posso ficar em casa. Entende? Então, na parte geral, há exceção à regra. Mas na parte geral, é isso. Tá certo? E a gente aqui vai se aproximando ao fim. Mas antes disso, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a parte geral do direito penal. Lá, ele vai definir o conceito de crime, o fato típico, o antijurídico, o culpável. O que é o fato típico? É o que está escrito na legislação. É um fato típico matar alguém. Fato típico. Por quê? Está escrito. Matar um cachorro, está escrito? Não está. Então não é um fato típico. Se engasgar é crime. Está escrito? Não. Então não é um fato típico. Um fato antijurídico é uma situação que não está descrito. A gente chama atípico. Mas a doutrina ela transforma essa atipicidade em fato antijurídico. Engasgar é crime? Não. Então é uma situação, é um conceito antijurídico do que está previsto. Certo? Matar alguém é crime? Esse crime ele é culpável? Sim, dá para culpar alguém. Pronto. Então é um fato culpável. Porque se fulano morreu. Morreu de quê? Não, morreu morreu de parada cardíaca. Dá para culpar alguém? Não. É um fato típico que não seria um fato típico porque ninguém matou ele, mas não é algo típico, porque não é crime morrer sozinho. Não é antijurídico, certo? Mesmo não estando dentro do código. Há uma previsão da morte, mas não é culpável, não dá para culpar ninguém, certo? Então a gente tem esses conceitos do crime.
Os elementos, né, partindo para os elementos do crime, a gente tem a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade. A ilicitude, eu vou aqui e vou fazer um paralelo antijurídico e dando outro exemplo. Um médico está fazendo uma cirurgia a alguém, né, e por aquele erro ou aquele azar do destino a pessoa faleceu. É um fato típico matar alguém? Sim. É antijurídico? Eu vou dizer que sim, porque há um excludente da ilicitude. Ou ele corta a pessoa para poder fazer uma cirurgia no risco da pessoa morrer ou não, ou a pessoa morre. Então, assim, é um conceito antijurídico, certo? É algo, é uma situação que exclui completamente a culpabilidade daquela pessoa. Então, eu tenho uma tipicidade, o que está escrito, uma ilicitude, o que não é lícito é ilícito, certo? E uma culpabilidade, a possibilidade de culpar alguém, de comprometer a liberdade, de apontar o dedo para alguém nessa culpabilidade. E eu tenho também a teoria da pena. Qual é a finalidade da pena? É a reeducação. É mostrar que em uma sociedade você não pode fazer o que você quer, porque há limites. E nesses limites há as variadas espécies de pena. A pena de serviço comunitário, a pena de detenção, a pena de multa, a pena de reclusão. Então eu tenho tipos de pena, tenho espécies de pena para cada caso concreto, para cada definição de crime que o Código ele me traga. E aí a gente tem a parte especial do direito penal. Crime contra a pessoa, justamente essa situação do homicídio, da lesão corporal, da extorsão mediante sequestro, certo? Eu tenho um crime contra o patrimônio, que é o roubo, que é o furto, que é o estelionato. Eu tenho o crime contra a administração pública, mais específico para a administração pública, porque a atualização do código ele viu que vários indivíduos com má índole eles se aproveitam da própria administração pública para poder cometer crimes. Então a gente tem a corrupção, a prevaricação e dentre outros. E aí a gente tem uma conclusão, né, dos resumos dessas situações todas que a gente estudou. Qual é a definição e a importância de direito penal? Direito penal é um mecanismo de limite da própria sociedade. Limite da própria sociedade. Enquanto nós, brasileiros, a gente tem que ser limitado ao que prevê a Constituição, honrados com os princípios fundamentais da nossa Constituição, e se praticantes de atos ilícitos sofrermos sanções penais nas conformidades legais que estão tipificados no Código Penal e nas legislações especiais que complementam esse Código Penal. Então a gente tem as fontes do direito penal, a Constituição, os costumes, a doutrina, a jurisprudência. E a gente também conseguiu entender aqui a diferença da parte geral, que é a parte de como aplicar o direito penal, e a especial. Quais esses crimes existentes para me aplicar ao ser humano, ao nacional que praticou um ato ilícito no nosso país, ao nacional, ao internacional também, e eu tenho como aplicar isso com a parte geral. A importância do estudo de direito penal para a proteção dos bens jurídicos e a manutenção da ordem social. Sem legislação que defina o que é crime
sem legislação que defina o que pode e o que não pode, a gente vive numa sociedade temorosa. E numa sociedade temorosa não se vive, certo? E aqui eu finalizo. Espero que tenham gostado. É o primeiro vídeo de uma série que iremos fazer. E eu vou deixar também meu Instagram aí para dúvidas, tá bom? Comenta, curta, compartilha. Um abraço a todos.